Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e steampunk não é apenas um movimento, é um estado de espírito. Priscila Dalmarco, multiartista paranaense. É isso aí. Galera, estamos aqui com a Priscila, a convite do Goya. Eu tô conhecendo ela agora, não conhecia antes. Eu até tava achando que ela que era da editora Necrópole, que o Goya falou, Priscila, editora Necrópole, e daí eu confundi tudo. Mas enfim, muito prazer te conhecer aqui virtualmente, né? Aqui é tudo laudado. Todo mundo laudado aqui. E a gente vai falar um pouquinho com ela sobre o que ela tá fazendo aqui, qual que é o do trabalho dela, da multiartista e professora, que eu sei também e tal. Logo depois da nossa vinheta. Então vamos lá. Então hoje eu convidei para participar aqui da nossa conversa a Priscila Dalmarco. Eu tive a grata oportunidade de conhecer ela e o trabalho dela a partir do edital da editora Necrópole para uma coletânea, uma antologia de contos steampunk, que aí eu me empolguei um monte e escrevi para participar, e descobri que ela é uma das pessoas que está apoiando a iniciativa, que está extremamente envolvida com todo esse projeto. E lá fomos nós pesquisar um pouco da vida desta pessoa. A gente foi stalkear ela antes de mais nada. E então eu gostaria de convidá-la, porque como ela falou, ela é multiartista, e eu gostaria de convidar para que ela falasse um pouquinho a ficha corrida dela, desfiar o currículo, né, do tamanho que você quiser, o breve ou o longo, para que a pessoa te conheça um pouquinho, daí nós começamos a conversa. Então vamos lá, gente. Primeiramente, Anderson, Frater Goya, Marcelo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês no Bico do Corvo, que o nome já diz tudo, né? Bora lá pro Bico do Corvo, que é a criatura dessas, né? É até interessante que eu prefiro me posicionar primeiro como multiartista, porque antes, quando eu chegava e eu falava, eu sou formada em filosofia, aí a galera, ai, que chato. Aí daí eu continuei, né? Fui ali, continuando, né? Sou formada também em língua portuguesa. Daí a galera ia dizer, vixe, ainda vai ficar corrigindo erro de português. Não, que eu sou mestra. Mestra no quê? Mestra em educação. Daí, putz, cara, não vai rolar conversar com ela. Quantas vezes, né, assim, conversas, né, aí falava profissão, aí a galera dava aquela olhada, assim, meio que de canto de olho. Aí veio a tal da pandemia. Pra criaturinha não surtar, né, depois de ter participado de muitas coisas e enveredei pela maquiagem artística, né, aí o Steampunk 2019 eu ganhei o meu primeiro concurso nacional do gênero, né, que a gente tem um encontro nacional, né, SteamCon, que acontece na cidade histórica da Vila do ABC Paulista, de Paranapiacaba. E é o maior evento steampunk da América Latina. Aí eu falei, cara, eu ganhei, eu vou continuar mantendo o nível. Aí eu fui para maquiagem artística, o cosplay, que era hobby. Como eu já recebi alguns bons cachês, e eu sou muito grata às pessoas que me contrataram, sou cosplayer profissional, eu trabalho também como criadora de conteúdo digital, aí sou chamada para eventos de cinema aqui na cidade, aí que nem, quer falar com alguma referência, aí o povo me chama. Então eu brinco que eu tenho o meu currículo profissional, né, que é na área de educação, e daí eu tenho também o meu currículo, que já não é mais oculto, a galera já sabe que eu faço esse bando de coisa, porque a galera fala, tua voz não me é estranha, porque lembrar a cara, como eu sou camaleão pra caramba, né, às vezes nem o branco dos olhos é o mesmo.
E me diz uma coisa, você estava comentando aí sobre essa segunda carreira, né, cosplayer e tudo mais. E como é que você entrou nessa área do cosplay especificamente falando? Você já tem isso de longa data ou é uma coisa que você despertou há pouco tempo? Como é que é isso? Então, o cosplay, né, como professora no ano de 2013, aí falaram, vamos fazer uma gincana, anos 80. Aí eu falei ali, né, até pegando aqui o hype da semana, né, com o próximo lançamento do cinema, vou fazer a She-Ra. Aí eu olhei a roupa, daí eu olhei, não vai rolar, eu vou pegar outra coisa dos anos 80. Aí eu fui pro Super Mario, eu fui para Princesa Peach, aí eu já conhecia artesãs, né, que faziam o costume, que a gente chama, né, que é o figurino ali mais específico, voltado. Aí a hora que eu apareci, já com essa releitura do que é o costume, daí a galera falou, pô, você fez cosplay. E eu nem sabia o que era cosplay na época. E nisso daí eu tinha um aluno que a galera falava, vai, tranqueira, não para quieto. Aí ele me apresentou para o tal do gênero steampunk. Aí eu fui conhecendo a galera, fui correndo atrás. E de lá para cá eu não parei. Aí já tô há algum tempo, aí às vezes assim, né, por uma questão de vida mesmo, né? Fala assim, vou dar um time. Aí a galera, Pri, vamos fazer alguma coisa? Eu, Jesus, vambora. E me diz uma coisa, você antes, esse aluno te apresentou o steampunk, né? Mas você já tinha tido alguma referência mesmo sem saber o que era exatamente ou foi tudo novo? Não fazia a menor ideia. Eu lembro que na época, gente, as coisas são muito loucas. Na época eu tinha um grupo de roller derby, não sei se vocês conhecem. Que é patinação com porrada. Coisa super simples, delicada, né? E a DJ, que fazia parte do grupo, né? Ela ia fazer uma festa estilo Bonnie Clyde e a gente precisava de alguém que tivesse algumas arminhas. Aí o aluno falou, pô, tem a galera do steampunk. Mas o mais engraçado desse rolê todo é que eu nunca fiz nenhum steam que tivesse arma. Aí, assim, daí eu lembro que eu falava com a galera, cara, todo mundo com aquelas armas enormes nos encontros, né, nas convenções nacionais, locais. Aí eu olhava para aquilo e cara, não entra. Não cabe na minha personagem essa questão de arma, tanto que, cara, o ano passado eu fiz mais ou menos uns 30 personagens, assim, a nível de cosplay, maquiagem. E eu acho que só a Viking, quando eu ia pra feira de cutelaria, que daí eu usava arma. Que daí eram as armas que os amigos faziam, né? Os ferreiros, espada, cutelo, adaga. Aí eu posava com esse material para fazer divulgação da galera. Mas os meus Steam nunca tiveram. Mas ele começou com essa... A gente começou com essa pira ali, né? Vamos fazer um Bonnie Clyde, não conhecia, daí veio o Steam. Aí eu, que lindo que é o look, o que é? Aí a filósofa já agarrou ali, né? Fui na pesquisa. E eu não parei mais. Tanto que na época que eu fazia o curso de maquiagem artística, eles falavam assim, para de querer colocar o steampunk em tudo. Que coisa, aprende a técnica básica. Aí, né, daí a gente vai para outros lados, né, e vai desenvolvendo. Aí, ó, aqui a gente tem um evento geek bem bacana, que é o Campo Geek. Inclusive, o organizador mora em Curitiba, é o Douglas Ferraz. E ano que vem eu estou me programando para apresentar fazer como se fosse um cosplay em homenagem ao Rocketeer, né? Não sei se você conhece, é que o Rocketeer ele é mais dieselpunk, né? Sim. Todo da época ali deixa eu ver, acho que tem mais uns cartãozinhos aqui. Ele é da época que pega ali a Segunda Guerra. Sim. Então todas as aventuras dele são contra nazistas, aquelas coisas assim bem, chega a ser ingênuo, né? Oi?
É um universo distópico. É um universo distópico, né? Aqui, ó. Que é... Que incrível! O Rocketeer, né? Sim, eu lembro que no primeiro evento que eu fui, eu conheci esse personagem, que tinha um casal que tava com o figurino, né, do personagem. E eu, que lindo! O primeiro ano que eu fui, lá para Paranapiacaba, eu não conhecia nada. Olha só. Aí, só que foi um deslumbre tão grande que eu olhei assim, eu vou levar esse universo para os meus alunos. E a partir daí os meus alunos já me aturam aí há mais de 10 anos com essa questão das metodologias ativas. E daí a criançada hoje em dia ela tem muito disso, de querer ser parte, ter muito conhecimento, que às vezes a gente olha ali, o copo tá meio cheio, tá meio vazio. E a criançada, por já curtir anime, elas têm muita bagagem cultural, só que nem sempre aquele professor que está ali, ele consegue entender a narrativa e a perspectiva que a criança traz como bagagem cultural, tanto imagético, né, ali, televisão, redes sociais, mas também como leitura, por ter leitura do mangá. Eu quero falar duas coisas contigo. Eu quero puxar esse assunto aí que você está falando dos alunos e do universo que eles trazem para o colégio, com a leitura do mangá, deixa ela para segundo. E a primeira pergunta é que você falou das metodologias ativas. Para o nosso público que não é da área da educação, você pode comentar um pouquinho o que são essas metodologias ativas? Vamos lá, espero não falar muito pedagoguês aqui, né? Mas a partir... Eu vou colocar os termos ali, daí depois eu destrincho, tá, galera? Eu vou começar do mais difícil, daí eu vou abrindo. Tá, porque até isso vai ajudar eles a entenderem esse teu trabalho de levar esse universo todo para os alunos, né? Então, por isso, contextualizar. Do mesmo jeito que a gente tem a internet 4.0, a gente tem a educação 4.0. Então, pensando nessa elevação que a gente tem ali, do desenvolvimento, da construção na narrativa da internet, que antes era algo estático, a educação ela também acompanha esse movimento. Então, quando a gente olha para os nossos seres humanozinhos, eles querem fazer parte a partir da cultura maker. O que é cultura maker? É o faça você mesmo, né? O DAI ali, né? Aí daí eu não ouso falar o termo em inglês, que vai sair errado, mas é essa questão ali do você fazer as coisas e desenvolver. Tanto que quando você coloca o aluno para fazer, e quando se fala em metodologias ativas, desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que é entrar em contato com o outro, entrar em contato com tecnologia, tanto é papel e caneta, quanto também internet, fone, que nem vocês que estão aí escutando a gente, é importante a gente pensar nessa abertura de universos e olhar ali o que é que vai prender a atenção desse ser humano em formação, que você vai trazer conceitos éticos, conceitos morais que vão prepará-lo para o mercado de trabalho. E as metodologias ativas que eu mais uso são as interações sociais a partir de jogos de RPG. Ou seja, você vai trabalhar a tua comunicação empática, se imaginando no lugar do outro. Então você vai pegar situações diversas, que nem eu tô com... É o meu segundo ano que eu tô trabalhando Noite na Taverna, que é um livro de vestibular com o pessoal do segundo ano do médio. E ele caiu o ano passado e esse ano é, de novo, livro-tema, e é a abertura do gótico brasileiro com Álvares de Azevedo. Então, a partir do momento que eles se imaginam numa esquete teatral interpretando esses personagens para recontar uma narrativa, é uma das formas. A hora que eu falo para eles, vamos desenvolver um figurino, vamos desenvolver a maquiagem, a gente trabalha tanto a linha fina, que vai trabalhar a coordenação motora, como também ensinar eles a fazer o tal do brainstorm. Brainstorm, chuva de ideias. A chuva de ideias ela é necessária para que todo ser humano consiga entrar em contato com o outro de maneira rápida e eficiente. Quando a gente aplica as metodologias ativas, você está pensando no desenvolvimento do ser humano
funcional, no jovem adulto funcional, e que ele consiga interagir com outras pessoas. Porque depois da pandemia, a gente sabe que tem muita criança aí com crise de ansiedade, muitas síndromes. Então, você colocar ali, o que é metodologia ativa? Pô, colega, você toca um instrumento aí bacana, você faz uma música, tira o som de uma guitarra, de um baixo, de um violão. Lá em um dos colégios que eu trabalho, tem a menina que toca violino. Aí eu falei, daí, inclusive até uma das histórias foi bem nessa vertente, que o menino, ele não socializava com ninguém na sala, ele parecia um piá de 0,5 metro de altura. Aí o garoto foi apresentar a tal da sketch teatral, porque ele ia tocar rock and roll, ia fazer um anacronismo nervoso no Noite da Taverna, no teatro do colégio. Cara, o piá era mais alto que eu tenho 1,70 de altura. O garoto não conversava com ninguém. Esse menino, ele desenvolveu tanto. Aí, assim, às vezes falar... Aí, se você tem ali o conteúdo clássico, mas quando você coloca qualquer ser humano como protagonista da situação, ele vai te trazer uma entrega com racionalidade, com emoção. E as interações, elas são para o resto da vida. Então, trabalhar metodologias ativas é você ver além da sala de aula e ter essa doação. Eu prefiro colocar seres humanos do que estudantes, porque nós estamos o tempo inteiro aprendendo, nós estamos o tempo inteiro em desenvolvimento. E eu acho que a riqueza disso tudo está nessas atividades oportunas, as quais a gente traz o cidadão. Aí, desculpa, eu sou formada em filosofia, mas seria quando Kant coloca que é a tal da iluminação, que é ele ter a noção que ele faz parte do meio, e ele faz questão de estar ali, não por obrigação, mas porque ele vai se sentir reconhecido pelo outro através da oportunidade que um professor que trabalha com metodologias ativas propõe. Ótimo. Saiu a filósofa. Não, isso dá para o nosso ouvinte ficar... parar o podcast nesse momento e pensar sobre o que você acabou de dizer. Porque entra muito nisso, e a gente vê, eu percebo que nossa educação em alguns aspectos está muito atrasada, porque embora exista muito discurso dessas coisas das metodologias ativas e tal, você vê que no colégio como um todo, isso ainda é muito difícil de aplicar. E o professor que aplica é aquele professor estranho. E lá vem aquela professora com aquelas ideias loucas, né? E não percebe o impacto que isso tem no aluno. Eu sou eu sou cria de colégio público, né? Inclusive, eu quero comentar sobre isso amanhã lá no novo posto lá. E assim, eu estou na Academia Moronense de Letras, eu tenho 8 livros publicados, outros no Prelo, tenho ali uma certa visibilidade, e sou filho de alfaiate e professora normalista. Então, dentro do colégio público, nós temos como entregar qualidade e excelência no ensino, né? Isso é uma coisa essencial. E aí vem a segunda pergunta que você estava falando, que eu também quero comentar um pouquinho antes, que é a questão dos alunos, por exemplo, com mangá. Existe um discurso batido que é assim: o jovem hoje não lê. Sim! Né? E o jovem lê, caralho. Desculpa, mas ele tá lendo ali. Ele lê Harry Potter, ele lê mangá, ele assiste anime. Como você falou, ele entra em outras culturas. Tem aluno que, por exemplo, é fanzoca do K-pop, ele começa a aprender a língua, ele começa a aprender a cultura, ele começa a aprender o jeito de vestir. E daí, quando você chega na sala de aula, o professor não tem contato com isso. E daí, às vezes, o que eu vejo aqui não é é que isso já dá motivo de cancelamento, né? Mas é que eu vejo que daí você tem professores que não leem. Uma brincadeira que eu fazia na distribuição de aula era fazer uma poesia conhecida de algum autor famoso, e daí eu dizia: se você não souber pelo menos o autor ou época, coisa assim, você não vai pegar a aula. Fica para a próxima, porque você é professor de português e inglês você tem que ler,
né? E daí, assim, ele conhece aquela leitura, a listinha da faculdade, e tudo isso que o jovem traz para o colégio, professores menos preparados não conversam, né? Aí tem outro problema, que ele não ouviu o aluno, né? Porque o aluno está ali, professor, que eu leio mangá. Isso não é literatura. Professor, porque não sei o quê. Isso aí não é dessa disciplina. E daí ele perde o aluno, porque o aluno não se identifica com o professor. Marcelo, ele levantou a mão. Você não quer. Mas pode falar. É que, na verdade, eu tava ouvindo o que vocês estavam falando e me lembrei de algumas coisas que acho que somaria nesse sentido aí. Mas se você quiser falar primeiro, eu posso responder primeiro o que ele falou, eu posso falar depois também. Fica à vontade. Pode falar, que como é uma área que eu amo. Tá. Então é o seguinte: é que assim, você comentou sobre, né, tudo que você tá trazendo, né, com os alunos, por exemplo, se é de anime, se é de mangá, toda essa informação que vem do aluno também, né, e até no sentido de que a gente tá, como professor, a gente tá sempre o tempo todo aprendendo. Como ser humano, a gente tá aprendendo o tempo todo, na real, né, assim, a gente nunca é um ser humano completo, eu acho, assim. E eu sou professor também, no meu caso, eu sou professor de música, né, então eu trabalho com atendimentos individuais, né, então eu tenho um aluno de guitarra, de violão. Então é diferente, obviamente, de uma sala de 40 alunos ou num município de 20 e poucos alunos, mas eu sou formado em pedagogia também, então tive essa experiência assim dos estágios também. Aí essa questão do professor ter se colocar no sentido de que é o professor, mas é que ele está nesse estado de troca, né, com o aluno, eu acho muito importante e faz muita diferença. Aí eu queria dar um exemplo. Ontem mesmo eu estava dando aula para um aluno de guitarra, que é um aluno mais novo, assim, que ele entrou faz pouco tempo. E o pai dele é conhecido meu, e o pai dele é o tipo de pai que chegou e falou: você tem que estudar, hein, moleque? Você não sei o quê, eu tô pagando pra você, sabe assim? Mas assim, brincando, mas com aquela coisa de que, né? né? E daí o menino, ele é muito inteligente e ele tem muita facilidade. Então ele já tem uma vamos dizer assim, uma habilidade musical, assim, legal, mesmo sem ter feito aula nenhuma, assim, só de coisas que ele escuta em casa. E ele chegou: professor, preciso de uma ajuda. Então, o Anderson já fez aula comigo, então ele sabe como é que funciona. A gente tem um plano de aula, a gente segue uma sequência, a mesma coisa, né, para as aulas de música aqui na escola de música. E só que as pessoas são muito diferentes. Quando ele veio fazer aula comigo, ele falou: cara, eu sou velho. Ele falou bem desse jeito, eu não tô chamando ele de velho, mas ele que falou. Ele falou: eu sou velho, então você sabe que cavalo velho não vai andar diferente, então eu quero pegar coisas aqui. E é lógico, a gente trabalhou no sentido de fazer, de ver o que ele já tocava, o que ele já sabia, e somar nisso e seguir um caminho junto, inclusive. E esse aluno, eu penso dessa forma também. Então esse aluno, ele trouxe toda essa bagagem que ele já tinha, e eu cheguei e falei: cara, eu não posso chegar e fazer a mesma aula que eu tô fazendo com o fulano, com esse outro aluno aqui, porque são diferentes, mesmo que ele vai ter que aprender esse conteúdo, assim, fundamentos básicos e tal. E ele chegou pedindo ajuda para tirar uma música de um anime que ele tava assistindo, da abertura de um anime. Aí eu falei: pô, legal, cara, eu gosto de anime também, eu leio mangás, eu assisto bastante coisa também. Qual que é? O nome do anime é Beastars, uma coisa assim. E daí eu falei: nossa, eu nunca ouvi falar, né? Ele falou: tá na Netflix, eu recomendo, cara. E ele começou a falar, daí a gente tirou a música, que é uma coisa meio jazz, meio diferente, assim. Falei: porra, difícil. Eu falei assim: é difícil o negócio, sabe? Mas ele vai conseguir tocar de alguma forma, sabe? E ele começou a falar do anime. Eu falei: mas o que é esse anime, né? Daí ele começou a falar que é tipo, é uma fábula. São animais, é um mundo de animais, vamos dizer assim, que eles interagem entre eles, né? Então esses animais lá. E o lobo, né, que é o personagem do lobo, se apaixona
pelo personagem que é uma menininha, que é uma coelhinha. E não faz sentido pelos animais, porque o lobo é um predador que ele ia devorar a coelha, vamos dizer assim. E daí, só que ao mesmo tempo ele não consegue devorar a coelhinha porque ele é apaixonado. Sabe? Então tem essa coisa. E ele começou a falar e explicar. Aí quando você estava falando de que a gente aprende, de que, né, sempre tem essa relação de aprendizagem com os alunos, é isso mesmo. Beastars. É meio que essa ideia. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Nesse exemplo de ontem que eu falei, porra, ele trouxe um monte de informação pra mim. A música que ele trouxe, que eu falei, porra, legal pra caramba esse som. Tem umas sacadas que eu não tinha ouvido. Toda a história do anime e toda aquela coisa de que se colocar no lugar, tipo, junto com ele, você conversar, interagir com ele, faz todo sentido no sentido de aprendizagem de qualquer coisa. No caso, no meu exemplo, tô dando o exemplo da música e tal. Então, era só isso que eu queria colocar, que eu lembrei que você tinha comentado disso. E tinha mais uma coisa que o Goya falou ali também, que eu acabei esquecendo agora, que eu TDAHizei aqui um pouco, mas tá tudo certo. Mas era mais isso que eu queria colocar. Então eu acho que é muito importante essa relação de troca. Lembrei, só para me fechar aqui, para a gente passar a bola. O que o Goya falou do lance dos professores. Porque o professor, às vezes, ele fica... eu veio na cabeça o sentido do professor estar engessado. O professor ou a professora está engessado numa metodologia, numa coisa, e não querer ver coisas diferentes. Eu achava tão legal no colégio, quando eu tinha professores que tinha uma relação de troca. Eu sempre gostei muito de skate, por exemplo, além de música, né? Apesar de eu não saber andar de skate até hoje, eu tenho um skate e eu caio pra caramba. Mas assim, e tinha um professor que a gente conversava sobre skate, sabe? Ele falava, velocidade, não sei o que, do skate, parará, e jogava isso na aula. E eu falava, pô, que legal isso aqui. Então ele fugia do assunto, vamos dizer, não fugia do assunto, mas ele entrava dentro daquele teu mundo adolescente que faz toda a diferença, sabe? Então eu me sentia, tipo assim, muito mais próximo de querer aprender e de me sentir mais próximo de vamos dizer assim, do que o professor não está desistindo de mim, ou talvez que nem aquela história que ele contou do Tai Chi e tal. Então acho que isso faz todo sentido. E eu acho talvez, eu não sei se isso é só na educação, mas pode ser que seja em outras profissões também, esse lance das pessoas acabarem, sei lá, eu estudei, eu tô aqui e você tá aqui embaixo, então escuta o que eu tô falando, sabe? Tem uma relação muito distante, né? E eu acho que isso não pode. Então era essas coisas que eu tava lembrando enquanto vocês estavam falando, que acho que soma um pouquinho no assunto aí. Era isso. É super incrível tudo que você colocou, porque essa recepção de informação e saber conectar com o conteúdo ali, porque aí você tava falando aqui, né, daí o Goya já trouxe aqui pra gente, né, o Beastars, né, o Lobo Bom. Aí aqui, daí, cara, a hora que vocês dois jogaram quase que ao mesmo tempo a informação, aí o que eu fiz aqui? Daí eu tô com o meu bloquinho de nota, porque eu esqueço. Aí eu já coloquei aqui, gênero conto, porque o anime ele vai estar contando as narrativas a partir da época. Qual que é a linguagem que você vai conversar? E volta aquela ideia do copo tá meio cheio ou o copo tá meio que vazio. Sou professora de língua portuguesa também. Aí daí o que acontece? O aluno ele já te trouxe um mega conto, só que tá na versão do anime. É a linguagem que ele e os coleguinhas estão vendo. Cara, a gente aqui, eu desconfio que estamos numa geração de seres humanos conversando da década de 80. Uhum. Então, você olhar ali um Dragon Ball, faz parte da geração de todo mundo, cara. E como é que eu vou julgar aquela criança que tá vindo aí com o nome de um desenho que é difícil de falar? Uhum. Aí, mas que fala com eles. Eu já tive o prazer de atuar com um professor que ele dava aula de história a partir de One Piece. Aí quando o professor falou, dou aula de história a partir de One Piece, não é possível. Que você vai olhar o primeiro arco do One Piece, é aquela gritaria lá do Luffy, mas ele tá representando uma criança. Criança, o que faz? A criança grita. Quando a gente era criança, a gente também gritava. Só que o Luffy ele tem uma história linda. Por quê? Porque ele quer ajudar todo mundo. Ele quer ajudar todo mundo a chegar, a alcançar o seu sonho. E a gente, como professor, como adulto,
a gente está ali para orientar como é que você vai alcançar o teu sonho. Então, você fazer essa abertura do mágico e você conseguir desdobrar, aí hoje em dia está muito mais legal, né? Tanto os arcos do Naruto, né? Do Naruto não, perdão, do One Piece, quanto a questão da forma qual os professores dão aula. Tem um professor de física, se eu não me engano, no México, que ele estava ensinando física a partir dos golpes do One Piece. Aí você olha o quadro do professor, além do cara ele desenhar extremamente bem, né? Ou ele pedia para algum aluno, que a gente também pede para o aluno desenhar no quadro. Ou eu pelo menos peço. Que eles desenham muito bem. Eu sei maquiar, mas desenhar, que nem essa galerinha desenha, eu não desenho. Aí daí até volta aqui nisso que você falou, que eu já recebi o feedback de vários estudantes, eles falam assim, prof, você trata a gente diferente. Eu, diferente como, meu filho? Você trata a gente como igual. Eu, como assim, criança? Não, prof, os outros profs não tratam a gente dessa forma. E, cara, é muito triste, para não usar outras palavras piores, de você realmente achar isso. E se você vai ver qual que é a linguagem que eles estão falando, né? Aí como você é musicista, né? Estamos aqui entre professores. Teve um dia que eu estava na sala de aula e eu só escutei aquele instrumento de corda que a ignorância fez achar que era um violino. Aí daí tava lá. Aí de repente as alunas começaram a gritar o funk. Pra parar com a dela. Aí eu assustei, eu falei, isso é baile de favela? É, professora, entendeu? Que máximo! Você gostou, prof? Eu gostei. Cara, que o aluno, ele só vai fazer piada com o teu conteúdo, até o Goya estava falando, quando ele entende minimamente do assunto. Aí, porque eu tenho vontade, ou porque eu tenho receio, eu vou lá, eu dou uma zoada. Só que não é. Então a gente vai ter esses movimentos que o adulto da relação, no caso os professores, vão ter que fazer esse filtro, porque adolescente é normal entrar em enfrentamento. Cara, eu fui ler um Diário de Banana. Quando eu comecei a dar aula, eu li a coleção inteira. A hora que lançou, aí a piazadinha olha pra mim assim, duvido que você conhece. Aí eu falei, duvido que vocês não curtiram Fralda Suja. Ali não cantaram Justin Bieber, ali o Baby. Aí eu começo a cantar na sala de aula, o Baby. Aí eles olham, daí primeiro eles dão aquele choque, né, que dá o olho, que tem uma professora gigante na frente deles, né? Eu tenho 1,70 de altura, já pratiquei artes marciais também, né? Continuo na maromba. Então eles olham para mim, eu sou uma mulher grande, eles olham uma mulher grande, maquiada, que gosta de moda e que ainda fala dos troços que eles gostam, então eles entram em choque. Aí eu chego, aí eu minimamente sei cantar, que eu comecei a aula de canto esses dias também. Aí por quê? Porque é para interagir. Como é que eu vou explicar a tal da lógica aristotélica? Falar para eles o que é um silogismo, como é que é uma estrutura de poesia se você não fala a língua deles, se você não olha ali assim, daí cara, por mais que Cazuza, né, já cantasse ideologia, eu quero uma para viver, você vai pegar, aí daí eu vou pedir uma licença poética bem grande, porque eu gosto de funk feminista, tá? Se quiser julgar, pega a fichinha e vai lá, porque qual que é a maneira mais fácil de uma mulher entrar num museu? Eu pergunto a esses dois homens aos quais eu converso. Vamos lá. De entrar no museu? Ou em qualquer pelada, lugar. Exatamente. Pelada. Você vai entrar no museu, é o lugar onde mais tem mulher pelada. Então você vai pegar algumas cantoras, né? A Valesca Popozuda já tá ficando velha. Mas você pega a Anitta ela continua ali. Se bem que a Valesca continua diva. Aí elas começaram cantando, que você vai pegar uma Valesca cantando ali, Gaiola das Popozudas, ela tinha que ganhar dinheiro, ela tinha que sustentar o filho dela, não vou nem falar as outras coisas. Mas quando você pega ali, eu vou pro baile de shortinho, agora eu tô solteira, ninguém vai me segurar, ela tá denunciando a comunidade dela, que fala que agora que ela tem filho, ela não pode sair, ela não pode se divertir. Um aluno, quando ele pega um rap, quando ele pega um funk, tá certo que tem aluno que não sabe nem que tá cantando. E pegar um Meteoro da Paixão, do Luan Santana, e falar que ele é amigo do Gru,
Para pegar, dizer, eu te dei o sol, te dei o mar, ele é amigo do Gru e do Megamente. Significa que ele possivelmente tem uma síndrome de Peter Pan e não teve condições de passar no cemitério, roubar uma frozinha e dar para a menininha. Aí a hora que você joga isso para os alunos, depois de ter cantado Meteoro da Paixão, dentro de uma aula de desconstrução lógica, é gritaria na sala de aula. Vamos lá, novela da Globo, qual é o melô do Stalker? Vamos começar o quiz. Qual é o melô do Stalker da novela da Globo? Que já foi sensação, né, no horário nobre. Vixe Maria. O Dos cara Rio de que Polícia, chama você pelo nome. É do Roberto Basta Carlos? quem for. Exatamente, esse cara sou eu. Cara, ele conta os minutos, ele esbarra em quem for, ele tira todo mundo. Aquele que... Cara, você pega a letra da música, tanto que ela não tá mais ali no... Ela tem alguns locais que você vai fazer a busca, ela não tá mais ali. Por quê? Ele mostra o que é um stalker. O que é para uma garota, né? Não só uma garota, várias mulheres passam por isso. Então, quando você olha para essa cultura popular, o MPB é diva, é tudo. Mas o que é o popular para essa geração de agora? Não é isso que eu estou falando das minhas primeiras aulas de filosofia, que eu passava isso. Mas é aquela coisa assim, eu tenho que colocar as criaturinhas para pensar. Vamos pegar as musiquinhas que eles gostam, aí chega no final, eu arregaço. Eu olho assim, vamos lá, puxa o beat, aí começo a puxar o beat ali e puxo a Valesca. Tá para nascer homem que vai mandar em mim, tá para nascer alguém que vai me esculachar. E eu já falei pra tu, se ficar me enchendo o saco, mando tomar. Vergonha na cara é coisa rara de se ver. Mal sabe o meu nome, já tá querendo me ter. Nunca dependi de homem pra coisa nenhuma. Se tuas negas são tudo assim, desacostuma. Vou te falar que eu não sou desse tipo de moleque. Você paga uma bebida e eu dou o que tu quer. Então falar de erudição, e nem falar, mas vamos lá, Machado de Assis. Pô, Machado de Assis eu fiz uns jogos com os alunos o ano passado, lá no estadual, que foi incrível. Que eles pegaram ali a cartomante, pegaram ali o enfermeiro, a missa do galo, o relógio de ouro, e eles desenvolveram os jogos. Aí teve a Igreja do Diabo, que eu olhei para as meninas e eu falei assim, cara, desenvolve um jogo com isso, gera uma startup que vocês vão ganhar dinheiro. Porque quando a gente vai ter ali também, né, voltando aqui até para o steampunk, você vai ter ali uma narrativa de Bridgerton. Bridgerton também é baseado na literatura inglesa. A meninada tá lendo, tá vendo série do Netflix, quer saber o final do rolê. Aí elas vão pegar ali, né, toda essa narrativa romântica e vão trazer ali para a roda. Então, quando assim, quando o aluno ele chega, eu já tenho espírito velho, né? Tem um anime. Aí é importante o professor, o adulto, de qualquer e toda relação, lembrar que cada um é fruto da sua época. É geracional, né? Assim, é meio isso. Você tava falando aí, eu lembrei eu interajo bastante com os alunos da escola Instagram, né? Tem uns alunos que fazem as caixinhas de pergunta, fala comigo, não sei o quê, e bota nos close friends da vida. E daí eu vou interagindo para entender algumas coisas, né? Eu tenho bastante aluna de guitarra. Aí uma aluna minha esses dias falou assim, eu vou fazer ela tava fazendo uma foto, assim, sabe? Daí eu falei, você tá tirando foto? Daí ela falou, tô pro meu daily. Eu, daily? O que é o daily? Daí ela me explicou o que era o daily. Daí, que é uma conta do Instagram fechada, vamos dizer assim, onde só as amigas publicam coisas. Tipo um diário, um vlog, assim, sabe? Então elas criam uma outra conta pra isso. Daí ela me explicou que tinha o PV,
que era o privado, que tinha o block, que é só para pessoas bloqueadas, e um monte de coisa. Daí eu falei, mas não é mais fácil fazer um close friends, então? Ah, mas aí você quer fazer, tipo, o close friends não dá para postar no feed, então você quer postar no feed, não sei o que, e tarará. Deu, beleza. Eu sou bem curioso dessas coisas, assim, de gerações, né? E daí esse das caixinhas, ele escreveu lá, hashtag, fala comigo. O Goiânia conhece, é o filho do Júlio, o Menegon. Ele já não é adolescente, mas já é um jovem adulto, vamos dizer assim, já tem uns 18 anos já. Tá tirando carteira, né? E daí eu escrevi assim, como que eu escrevi assim? Farmou aura, hein? Daí ele respondeu, porra, cara, você tá ligado? Daí eu falei, tô. Algum aluno me explicou o conceito aí do 6-7, farmar aura e não sei o que e tarará, né? Dele, pô, que legal, cara, legal que você tá conectado, não sei o que e tal. Porque eu acho importante a gente saber algumas coisas. Eu não vou sair falando, pô, farmei aura aí também, porque acho que não faz muito sentido, entendeu? Assim, mas se você estiver com a criançada. Com porque certeza. Na sala de aulas, criaturinha do 7º ano, aí, olha, tá aquela bagunça, né? Daí teve uma aluna que ela olhou pra minha cara, professora, quanto que é 20 mais 20 mais 20 mais 7? Aí eu, pera, escreve pra mim que não foi. Aí ela colocou no quadro. Aí eu só virei e fiz o gesto pra elas. Aí eu falei, isso daí muitos professores aqui do colégio têm isso. Aí eles racharam o bico porque já relacionaram com a idade dos professores. Sim. Aí daí tem o 1 e 1, né? O 8 e 9. Também. E eles vão. Aí assim, eu também pergunto, aí que nem em uma das matérias que eu dou no colégio esse ano, né? Que dentro dos projetos que tem ali, né? De itinerários, é o projeto de vida. Aí daí, cara, eu sou filósofa. Aí de vez em quando, né, vai aquela coisa, acontece aquela situação, como é que você vai explicar sem atingir o problema, que você não pode tocar na ferida, você tem que se manter ético e manter as diretrizes sem doer. Aí você pega esses termos que eles estão usando, eles percebem que você presta atenção no mundo deles. Aí até aproveitando o feeling aqui, tem um episódio dos Simpsons que a Lisa, ela tá dando aula de universidade e ela dá aula de TikTok. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Tem vários conteúdos Que louco. ali. E vários canais de professores de tecnologia e de educação que eles utilizam, né, o TikTok. Por quê? Porque é onde chega. Aí você vai chegar para a criaturinha no 3º ano do médio, aí você está passando pelos corredores e de repente, eu não entendi nada do que aquele professor estava falando. Mas aí eu busquei uma aula no TikTok e consegui entender. A primeira vez que eu escutei, o cérebro bugou. Aí eu corri atrás do conteúdo e falei, velho, e não é que os Simpsons novamente tinham razão? Olha, esse lance do TikTok é engraçado, porque é uma parada muito rápida, né? TikTok é tudo muito assim, né? Eu não consegui usar ele, inclusive. Mas assim, tem muita música no TikTok que eles usam pra fazer os vídeos, geralmente, assim, que vira trend e volta, né? E tem uma banda dos anos 90 que eu adoro, que é o Deftones. E de repente um monte de aluno chegou tocando, querendo tocar Deftones, ou falando, nossa, essa música aqui, ó, que legal. E era, sei lá, Be Quiet and Drive, uma música bem famosa deles lá de 97, sei lá, assim, sabe? Eu era adolescente, sabe? E daí eu falei, pô, isso aí é Deftones, é legal pra caramba e tal. Nossa, isso aqui é muito massa, professor, descobri ontem essa banda. E sabe, rolava aquela coisa. Esses tempos atrás, uma aluninha minha, a mesma aluna do Farmar Aura aí, chegou falando que ela queria aprender umas músicas do Black Sabbath. Daí eu falei, porra, que legal. E engraçado, essa menina é da igreja, é de uma igreja, eu acho muito engraçado, é da igreja, dessas igrejas neopentec, assim, sabe? Mas ela gosta de tudo quanto é coisa. E daí ela chegou falando, pô, o que você tá ouvindo de Black Sabbath? Daí ela falou, acho que é Electric Funeral o nome da música. Pô, legal pra caramba. E daí assim, onde você ouviu isso aí? Pô, no TikTok, tem um monte de vídeo. Daí eu falei, no TikTok? Como assim? E daí daí essas músicas voltam. É igual quando voltou lá no Stranger Things aquela música da Kate Bush, né? Que bombou, né? A Running Up That Hill. E a música do Metallica, né? Master of Puppets e tal. Daí eu falei, porra, é legal pra caramba que
que a galera tá ouvindo essas coisas e tá meio que voltando. Então eu acho assim, o TikTok é válido. Eu acho que assim, vale a pena, assim. Eu não consigo usar, já falei, não vou fazer um TikTok, já falei assim, mas assim, eu acho interessante essas coisas que voltam, né, assim, é uma ferramenta muito usual, assim, pra essa galerinha dessa geração aí. Eu nem sei que geração que é, alfa, sei lá. Eu não manjo. Eu já perdi as contas também. Não sei. Mas é essa galerinha aí de 14, 13 anos, assim. Pô, mas é muito legal. Mas fica tranquilo que você forma a aura, Marcelo. Certeza. Farmei a aura. Tem o tal de ego também. Esse daí eu não sabia. O ego, eu vou fazer a pesquisa com os pequenos amanhã. Pergunta depois. O ego é tipo além do aura, sabe? É uma coisa assim. Tipo, engraçado. Fala, Goya, você ergueu a mão aí. Ergui. É que eu ia dizer que, na realidade, você tem isso eu já dizia aí no estadual, que, na realidade, eu digo que nós estamos na educação na época do Moisés saindo do Egito, né? Que nós temos professores ainda na fase da era do giz lascado. Porque o que acontece? Por que Moisés, por exemplo, levou 40 anos no deserto para sair do Egito? Porque viver no Egito naquele período era bom, né? O conceito de escravidão era diferente do que nós temos aqui. Lá, na realidade, a escravidão era um povo que perdia uma guerra, tinha que pagar a guerra, então, você vai trabalhar para nós. E os caras ficavam 50, 100 anos, 400 anos. Mas não eram maltratados, né? Tanto é que na construção das pirâmides foi achado corpos de operários com ossos remendados, operações na cabeça que também cicatrizaram em forma osso. Então, quer dizer, havia uma preocupação com saúde e o cara sobreviveu. E daí, quando Moisés sai do Egito para pegar o deserto, que se você olha no Google Maps, é 6 dias de jornada. Só que era bom morar no Egito. Então, o Egito era que nem hoje. Você tem uma cidade com teletransporte, carro voador, né? E você mora numa cidade que tem esgoto de céu aberto. Então é óbvio que é melhor morar nessa outra cidade, mesmo que seja para ser escravo lá. E daí, quando Moisés sai do Egito, o que ele fala? Eu tenho que passar 2 gerações para que as pessoas esqueçam como é bom morar no Egito. Porque enquanto tiver um infeliz que lembre como era bom ser escravo, em algum momento ele vai pensar, cara, eu vou largar essa turma e vou voltar para o Egito. Né? E o que a gente está aqui? Nós estamos com 40 anos no deserto da educação, aonde você tem professores que ficam assim, na minha época a aula era no quadro negro, na minha época a aula era assim, na minha época. Então eles ainda estão lembrando como era bom a educação no Egito. Enquanto esses professores não passarem para essa coisa das novas tecnologias, né, as novas metodologias de ensino, é óbvio que a educação vai estar correndo atrás do prejuízo, né? Então, nós precisamos sair da época do giz lascado. A gente precisa professores que estejam ligados nas novas mídias, né, que nem se falou aí. De repente, até você pode fazer. Eu dou muita aula e às vezes eu vejo que os alunos ficam boiando. Só que eu sei que tem aquele assunto, se eu for tomar durante a aula, vai dispersar o resto da aula para frente. Aí eu falo, eu vou fazer um vídeo depois complementar. Aí eu preparo um vídeo à parte, coloco e mando um link para eles. Agora você assiste isso que vai explicar aquela história lá. Então, às vezes, você pode ter um professor mais envolvido com mídias que pode muito bem usar isso aí, TikTok, YouTube, seja lá o que for, para complementar a aula, para não ter esse comentário do corredor. É uma tecnologia, né? Então você tem que hoje usar as ferramentas que você tem, né? Então eu não acho, o pessoal está muito isso, aquilo. Cara, se você ela é uma ferramenta e é você que vai lapidar. Se você pega ela bruta e joga lá, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas, whatever. Até quanto a essa questão da IA, aí que vocês estão falando, tô aproveitando ali, né? Nem se você for ver questão da referência ali, época do giz lascado, vou usar agora para a vida. O conhecimento, a cultura, ela entra nesse movimento cíclico, né? Tem autores que até colocam do conhecimento em espiral e a gente tem essa retomada ali. Cara,
quantas vezes, assim, a sala tava fervendo, eu jogo um War Pigs, que daí a galera, assim, que o War Pigs, ele tem esse impacto, né? Aí eu olho assim, você sabe o que tá tocando ali? Que eles, meu pai escuta, né? Então, fazer, né? Voltando aqui até um pouquinho pro steampunk, essa viagem temporal, né? Que o steampunk, ele retrabalha essa noção, né? Então, quando eu me coloco como multiartista, é porque eu vou olhar lá fora e vou trazer o embasamento teórico e vamos trazer o potencial de criação. Então, que nem assim, você jogar essa questão dessas músicas que fizeram parte da nossa geração para essa gurizada nova, né? Guri é a mesma coisa que menino, para quem não for aqui do Paraná, tá? Piazada também, ali se surgiu o termo. Mas quando você olha para eles e coloca essa dimensão ali de propriedade e pertencimento, e que eles consigam perceber que existe poesia, existe narrativa, existe conversa. É a mesma coisa que você trabalhar o analfabeto político do Brecht. Aí, assim, que é mais fácil você não saber o preço do pão, não saber o preço do peixe, não saber o preço do leite. Mas a criançada vai trazer ali os seus desafios e até aproveitando essa questão do anacronismo, que é próprio do steampunk, né? Quando a gente chama o steampunk de viajantes do tempo, crononautas, é isso. É o que a literatura, ela traz ali elementos, né? Que vai fazer essa dinâmica. Como é que você vai ler ali um texto do século XIX, seja um Edgar Allan Poe, seja um Machado de Assis, nos dias de hoje? Por que a gringa lá de fora falou que viralizou também no TikTok, quando ela falou que ela leu Machado de Assis, que ela se apaixonou pelo... Cara, eu tenho tanto ranço do Bentinho que eu consigo esquecer o nome do Dom Casmurro, cara, que se eu pudesse eu realmente dava um murro no Bentinho, porque o que ele sacaneou com a Capitu, porque ele achava que o filho era do melhor amigo dele, não conseguia ver a criatura que estava do lado dele, até veio sangue nos olhos nessa hora. Mas ela achou legal, porque o brasileiro, ele vai ter a vida dele narrada em novela, que ele acha que um triângulo amoroso que a gente vai ter ali dentro da literatura vai ser algo bom. Então, ele às vezes está ali fazendo algo errado, né? Você vai ver o tiozão, né, traindo ali, trocando a esposa por 2 de 20, né? E que tá tudo bem. E que, cara, aí como é que você vai explicar isso para uma criança? Aí, daí, assim, você vai ter essas narrativas ali, você faz essa contextualização, né, da questão da novela. Eu gostei muito do episódio de vocês quando vocês falaram sobre a questão dos streamings ali, né, e dessa perspectiva de narrativa. Aí, inclusive, recomendo o episódio. Porque quando você vai olhar ali a nova narrativa ali, que pega uma HBO falando ali do Beleza Fatal, tendo a Camila Pitanga como uma das grandes protagonistas, você vai ter ali também agora, né, que foi gravado e que é uma referência magnífica para o steampunk, a Dona Beija, que você vai ter uma Minas Gerais que não existia, que é narrada em Dona Beija, que foi gravada também para Record ali, final da década de 70, início da década de 80. Você vai ter tanto Maitê Proença quanto agora Grazi Massafera trazendo cenários incríveis e situações que continuam trabalhando com a questão do folclore brasileiro, né? Que ali quando se fala na chácara do Araxá, que acontecia bruxaria e tudo, parará, como foi importante a literatura falar do steampunk nacional ali, assim, aproveitando esse gancho de anacronismo e mostrar para quem quiser ver que a gente também tem narrativas literárias, narrativas de telenovelas, né, e que agora ganham o formato dos streamings e que está aí para quem quiser aproveitar. Para quem quiser olhar para uma Beth Filipino e entender toda a história de figurino que ela faz e que quando você vai desenvolver um cosplay, você vai olhar lá para trás. Por quê? Porque eu vou querer algo massa, eu vou querer algo legal. Aí você vai chegar num estadual da vida que tem um mega modulado de figurino e a criançada vai se inscrever. Por quê? Porque eu quero fazer o meu cosplay. Eu vou entrar
para uma zumbi walk da vida, não vou perder nenhuma. Inclusive, fui coordenadora por 2 anos, amo demais esse movimento curitibano, convido todo mundo para vir curtir o carnaval aqui em Curitiba, porque é um terror. Aí a zumbizada tá toda solta e a gente tem narrativa. A criançada quer aprender a se maquiar, a criançada quer aprender a fazer maquiagem de efeito especial, porque a bagagem cultural tá dentro delas. Aí você vai pegar ali, né, aproveitando aí nesse ensejo, você pega ali um Enem da vida, você vai ter ali um Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, primeiro terror gótico. Aí ele, ultra romântico é para chegar nos ouvidinhos da menininha e contar a história, professora? Não. Cara, você não vai bancar o incel e fazer aquilo que os capirotos fizeram com as menininhas achando que era legal. Aí você vai jogar o anacronismo pra galera olhar ali o quanto de merda que os caras faziam e ainda falavam assim, não, porque a mulher é frágil, a mulher é imaculada e assim vai. Aí quando você vai ter a narrativa das super-heroínas ou ainda do anti-herói, inclusive dentro da literatura, dentro do fantástico brasileiro, e coloca ali para piazada, bora representar, bora sentir, aí você faz com que a criaturinha, né, criaturinha no caso estudante, se emocione e consiga se enxergar dentro daquilo, porque na hora que ele chegar numa redação modelo Enem, aí você vai pegar temas como foi o do ano passado, a questão do etarismo, e você vai ter ali toda a questão do cinema e trazendo também a questão do que é o tal do jovem. Que o jovem, ele passou daquela questão da idade, ele passa também aquilo de você ter a mente aberta para novas situações e como essa situação do etarismo e da evolução da tecnologia, da ciência médica, ela faz com que as pessoas tenham uma longevidade muito maior, que também é tema steampunk. Você joga ali para recorrência aí de textos clássicos e você retrabalha isso com a criançada. E como é que você vai trazer essa tal de bagagem cultural que a gente está falando o tempo inteiro, se você não tem a mente aberta? Ok, gramática tem que ter. Tanto é que peço aqui ao nosso caro ouvinte que a hora que eu estou falando de conteúdo formal, eu não falo nenhuma palavra errada, porque o cérebro ele não deixa. O tempo inteiro utilizamos máscaras sociais. Lacan já falava isso. E o porquê que eu não vou permitir que o outro faça uma brincadeira que consiga entender o viés ético do que é uma brincadeira e aonde é que você vai ter um assédio moral e para a criançada você vai ter um bullying. Cara, cultura geek, cultura nerd é tudo. Então você traz isso tudo pra galera e a hora que joga na sala de aula sai cada coisa linda aqui. É demais. Você estava falando do Dom Casmurro. Recentemente eu assinei um box de livro, nunca assinei box de livros, mas eu assinei um da editora Pessoa. E eles lançaram, o primeiro livro que veio para mim foi um livro do Elton Mesquita. Essa editora tem uma proposta só de autores brasileiros e mais contemporâneos, vamos dizer assim. E daí ele fez uma releitura do Dom Casmurro, chama-se A Sombra da Guanabara, misturando com horror cósmico, misturando com a ideia de Lovecraft, assim, com o horror cósmico Lovecraftiano mesmo. Cara, é bizarro, é muito louco. É a mesma história, sabe? Tem o Bentinho também, você fica putaço com ele também, assim. Mas tem um lado... Daí ele, lógico, ele muda, ele vai para um caminho horror cósmico ali. É muito interessante, recomendo. É da editora Pessoa, se eu não me engano. É uma editora nova, assim, bem bacana. E você tava falando do steampunk, né, e tal. E eu fui lembrando de algumas coisas, assim. Eu demorei pra entender, assim, o que era steampunk. Depois de adulto, mais velho, que eu fui sacar coisas. Porque eu via coisas nesse sentido, mas eu não sabia o que era, né? Até a gente fez um episódio uma vez sobre
ficção científica, que acho que a Ludmilla trouxe, né, que é uma amiga nossa também, tradutora, falou um pouco de steampunk, daí a gente fez um episódio com acho que foi o God, né? Enéas Farias. O Enéas Farias sobre steampunk, mas tem o outro escritor lá, o Solar Punk, que a gente falou também. Sim, o Solar Punk, que também é um conceito. Posso fazer uma pausinha aqui? Então, claro. Quando você olha a história do steampunk, mais um convite pra galera. Esse ano vai ter Steampunk Santos, que vai rolar no mês que vem. Vai ter ali o lançamento, né, da Ascensão Steampunk, a qual eu sou uma das autoras. O nosso mestre Goya, que vos fala também, é um dos autores que foi aprovado para essa seletiva. Steampunk é cultura viva. E o tema desse ano é All Punks. Por que All Punks? Você vai ter desde o Solar, né? Solar, você vai ter desde da pré-história até chegar ali ao Atom. Aí quando você olha ali, você vai ter toda essa narrativa. Então o steampunk vai passar pela Segunda Guerra Mundial, da Dieselpunk, como já foi trazido aqui. Aí tanto que, não vou lembrar o nome da antologia, né, mestre Goya, se puder, né, me corrigir, que já mandou uma referência aqui, que são vários contos que colocam ali essa questão. Então, assim, essa abertura do Steam, o grande rolê vai ser a questão das viagens no tempo. Então, você consegue... O steampunk, ele é tão legal porque ele cabe em todos os períodos históricos, em todas as literaturas e todas as mitologias. Que legal. Continua aí, desculpa ter te cortado. Não, que eu tava falando aí do que eu fui perceber como steampunk, né, assim, que daí lembrando de algumas coisas, eu sempre curti muito cinema, né, filme, série, essas coisas assim, sempre fui muito ligado nisso. E aí eu fui conectando algumas coisas, por exemplo, o terceiro filme do Back to the Future, lá do De Volta para o Futuro, é muito steampunk, porque... 100%! Né, porque eles reconstroem todo o DeLorean com a tecnologia, né, da época, né, assim, porra, legal pra caralho. Tem a viagem no tempo, tem... muito foda. Eu vou pedir a emoção agora, porque agora veio a criança de 5 anos de idade pra falar. Porque, assim, como é que você vai fazer essa releitura do Steam? Quando a gente pensa em steampunk, como é que é a maneira mais fácil de explicar? Você conhece o cyberpunk. Cyberpunk, luz neon, prótese. Só que a galera lá na década de 80, né, um pouquinho para trás ali, que a gente vai ter o De Volta para o Futuro, fugiu o nome daquele que eles acabaram... As Aventuras do James West. Fugiu o nome de um deles, mas depois eu relembro aqui. Que foi até regravado esses tempos, que quando você vai entrar nessa narrativa, eles olharam que era necessário ter algo antes. Então, o Steam, o steampunk, né, já que está sendo novidade, por assim dizer, para trazer aqui no canal, o que ele entra, né? É você olhar ali a Revolução Industrial, né? Século XIX, às vezes um pouquinho antes. Revolução Industrial, máquinas a vapor. Onde é que entram as próteses? Onde é que entra essa tecnologia da medicina? Guerra sempre existiu. Foi um braço, foi uma perna. O que você faz? Você coloca prótese. Hoje em dia, se não fosse a gente com a questão das válvulas mitrais, a gente não estava vivo também. Por quê? Sempre tem alguém que acaba passando, infelizmente, por um AVC. Então, a literatura, ela faz essa pegada, ela pega esses elementos, porque ele tem essa questão de explicação do que poderia vir a ser. Né? Então, o ato em potência do steampunk é essa narrativa dentro de releituras distópicas ali, né? O que a gente poderia melhorar no passado. E se eu fizesse uma viagem no tempo, o que eu melhoraria? Sim, totalmente. E daí, jogos também de videogame, por exemplo, eu joguei um jogo chamado BioShock, que... Esse é incrível. Puta, tem muito a ver com isso. E eu lembro que eu vi um vídeo sobre o jogo, falei, nossa, isso daí deve ser legal. Aí eu comprei o jogo, o primeiro jogo, daí fui jogando a trilogia, daí tem essa coisa de paradoxo, daí eu piro em viagem no tempo. Então, aquela série Dark da Netflix é a minha série favorita. Eu assisti milhares de vezes, a minha companheira ficar
putaça comigo, porque todo ano eu reassisto tudo, sabe? Eu adoro. Então tem tudo a ver com essas coisas, assim. Então esses contatos que eu tive a primeira vez foi isso. E o Goya sempre curtiu, né? Ele sempre falou de steampunk, né? Tem o óculosinho, tem os acessórios, assim, que às vezes ele usa. Mas legal pra caramba. E eu não sabia, fiquei sabendo no nosso podcast que você também tá envolvida nesse edital dos contos, né? Pô, legal Sim. Pra caramba, que massa. Eu li, inclusive, o conto que o Goya ele mandou pra gente ler, ali as primeiras páginas. Eu já falei, já quero um romance, já quero ler mais. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz. É incrível. Aproveitando ganchos, que nem vocês estavam falando ali da questão de mitologias e de eras, né? Aí como é que essa questão de você ter várias narrativas que acabam contando histórias similares? Quando eu dou aula de mitologia, aí eu começo lá assim, eu vou jogar aqui para vocês, imaginem por gentileza, quem é o deus da força? Sim. Pode responder. Hércules, Bes. Uhum. Quem mais? De outras mitologias também, que a criançada ama falar, é o Thor, Pissora! Não, amorzinho. Mitologia grega. É mitologia nórdica. Aí daí vem lá, né, aquela criança que quer conhecer, né, e tem a vida mais voltada para a igreja. Daí ela fala assim para mim, é o Sansão, professora. Uhum. Aí daí, cara, é a mesma narrativa, porém em locais diferentes. Então, quando a gente pensa em conhecimento cíclico, a gente vai ter essa questão de narrativa. Aí daí a gente chega ali, né, que nem pra criançada, antes era legal, né, que a gente jogava um Hércules da Disney e era show de bola. Hoje em dia a criançada conhece ali um Percy Jackson, né, e eles vão ter ali vários elementos, né, que vão retrabalhando, porque como os deuses, né, aspas, não morrem, o Percy, né, ele vai passando ali por vários desafios para poder salvar ali a história, o campus deles, né, os meios-sangues. Então, é bem bacana da gente perceber que a criançada, novamente, né, fazendo link com outras temáticas que a gente já passou por aqui, elas já têm essa bagagem cultural. E dentro do steampunk, uma coisa que a gente está olhando muito, né, e que daí vou dar um mini spoiler, que eu também não conheço as histórias, o movimento aqui no Brasil, a gente há muito tempo, né, Enéas Tavares, a Nikele Winter, eles têm, quando eles escreveram, o Enéas, quando ele escreveu lição de anatomia, aí depois foi o Enéas, a Nikele e o André, eles escreveram Guanabara Real 1 e 2, e eles trouxeram o foco do cenário nacional do steampunk para a linha de frente. Por quê? Por que eu vou olhar para uma Inglaterra que eu nunca conheci? Por que eu vou olhar para uma França que eu nunca conheci? Eu vou falar de Porto Alegre dos Amantes, eu vou falar de Guanabara Real, né? E aí, assim, eu tenho um mini spoiler, né? Aí que tem várias narrativas que aconteceram aqui no Brasil nessa nova antologia. Então, o que é a comunidade steampunk? O que é a comunidade steampunk? É evento em Paranapiacaba, que esse ano vai ter de novo, em agosto. É Steampunk Santos, que vai ter de novo. O Café Steampunk Curitiba, que já aconteceu, que foi um troço tão lindo que aconteceu, que o meu, como eu fiquei 2 anos na Zombie, aí para eu puxar a Zombie e puxar o Steampunk Curitiba, era muita energia que eu não tinha, porque eu ainda sou professora, né? Eu ainda preciso ganhar dinheiro. Aí a gente traz esses elementos que a gente gosta. Eu parei 1 ano e meio com o steampunk. Aí o ano passado eu não fui nos eventos. Aí o pessoal do Santos, por que você não veio pra cá? Aí eu, opa. Pri, vem dar aula de maquiagem aqui. Deu, opa. Só que não rolou porque, né, é tanta coisa que a gente tem para fazer, e eu tava naquele movimento de respiro, né, do terror, né, propriamente dito, e da questão ali de o que eu vou fazer da vida. E eu gosto muito dessa função estética social. Porque por que é que você vai ter ali uma prótese no braço? Por que é que você vai ter ali uma perna mecânica, como a gente teve ali a releitura do filme A Noiva, que ele vai pegar a Mary Shelley em Frankenstein, aí você vai ter a regravação que aconteceu
há pouco tempo, e ela vai trazer essa narrativa de novo e a gente vai trazer essa emoção. Eu falei, tinha acabado de acontecer a estreia do A Noiva, né? Aí veio o Dom Afonso, que também é um dos representantes nacionais, né, por assim dizer. E daí a gente começou, né? Daí todo mundo se marcando, o Instagram entregou. E daí a Dani, né, da editora Necrópole, ela entrou em contato comigo, daí ela falou, eu amei a tua página. Aí nisso a gente começou ali, né, um flerte. E é incrível hoje em dia, hoje estar aqui com vocês, né, conhecer o Frater Goya, né, aí assim virtualmente, né, mas se a virtualidade já existe desde o período de Platão, né, quando ele falava do mundo das ideias, quem somos nós para criticar qualquer viagem temporal? É verdade. O Lição de Anatomia é incrível, muito bom esse livro. Pô, o primeiro que eu li dele, do Enéas, sensacional. Eu até hoje encho o saco dele, que eu gostaria de uma narrativa da Beatriz. Ele faz o Brasiliano Steampunk, aí eu falo, eu não acredito que você só deu margem em um capítulo para Beatriz. Ela é uma mulher que ela traz uma situação que até hoje nos atinge, que ela, e da época também fala, que ela teve que se vestir de homem para ela conseguir trabalhar e ela conseguir sobreviver, porque ele conta a história de uma mulher negra aí no século XIX, em Porto Alegre, dos Amantes. Aí, cara, a riqueza dos nossos escritores é algo extraordinário. Então, a gente tem esses movimentos aí, né? Aqui em Curitiba, ainda vou pedir a permissão aqui para os povos originários, né? Nós ainda somos um tantinho tupiniquim, né? O eixo Rio-São Paulo não vem para cá, né? E isso é um direto na boca do estômago. E assim, mas a gente que gosta, né, que nem, cara, eu vou para lá desde 2015, 2016, fazem 10 anos que eu me desloco para lá. E o que é o legal de você ir para Paranapiacaba, é a cidade histórica. Então a Adriana Cabral, o Cândido, o Raul Cândido, eles fazem, agora também tem a Isabô, tem o André Calisto. Eu lembro às vezes assim mais do nome steampunk do que o nome da pessoa, porque quando a gente tem esses movimentos, aí que nem a galera me chama de Pompom, né? Porque o nome da minha personagem, ela vem a partir da filósofa que eu trabalhei em 2 trabalhos de conclusão de curso, né? Graduação e especialização, que é a Émilie du Châtelet. Então, quando a Émilie morre, eu faço que ela veio parar aqui em Curitiba e desenvolvo as histórias dela, porque cada cosplay meu, né, daí no caso a gente chama de steamplay, né, para fazer essa alegoria, tem uma história, porque a primeira vez que eu me vesti, aí por gostar das madames, né, por causa da Émilie, eu lembro de uma criança vindo correndo para mim de braços abertos me chamando de princesa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar, não, eu não sou princesa, eu sou steamplay. Eu vou pegar uma arma de plástico e apontar para a criança? Claro que não, né, gente? Bom senso, né? Vai fazer o cosplay, vai fazer o steamplay. Então eu comecei a desenvolver narrativas, porque quando eu levava uma feira cultural para os meus alunos, eles olhavam, tá, professora, e qual que é o nome da tua personagem com essa roupa de época aí, toda caprichada? Aí eu não sabia, aí eu virei a Pompom. Então, quando eu viajo pro eixo São Paulo, a galera me chama de Pompom. E quando a Rebeca Peneluque, ela escreveu a dissertação dela de mestrado sobre a cultura steampunk no ano de 2023, ela pediu uma entrevista minha para eu falar o que é esse movimento. E é algo tão lindo, é algo tão incrível, que quantas vezes no período de pandemia a Daniele e o bar lá, a Daniela Escrivão, o Alexandre Barbosa, né, que a gente chama ele de bar, que é quem puxa Steampunk Santos, eles puxavam encontros virtuais, cara. A comunidade, tá dando até vontade de chorar, cara, porque a gente estava preso numa pandemia que ninguém imaginava. E eles conectavam toda a cultura steampunk para mostrar ali que a cultura ela continuava viva. E eu já me emocionei, vou começar a chorar. Ainda bem que o pessoal não vai ver a chorona, só vai ver a voz marejada. A galera
A galera trazia vida, porque fazer um cosplay leva muito tempo. E falar assim, não, gente, a hora que parar essa pandemia a gente vai se encontrar. E no ano de 2022, quando foi o primeiro encontro, cara, a galera tava tão feliz, a galera tava tão animada que tava todo mundo se encontrando, a gente só se via virtualmente, meu. Que é mais distópico do que isso? Então, o steampunk, ele traz essa união de seres humanos, de corpos, de mentes criativas, que é o nível que ele extrapola. Alguns autores brasileiros, eles vão falar que o steampunk é um gênero morto. Mas eles nunca foram num encontro como a editora Necrópole vai fazer o lançamento do Ascensão das Máquinas agora. Porque a galera não tem dimensão do que é aquela galera. Hoje em dia eu percebo que com todo esse estresse que eu tenho no meu trabalho, chega o final de semana, qual que é a minha pira? Minha pira é fazer uma maquiagem, minha pira é desenvolver um cosplay. Cara, eu faço um detox virtual gigantesco, que o povo me manda mensagem, aí eu olho, ai gente, desculpa, eu tava montando cosplay. Porque isso que Raul Cândido, Adriana Cabral, Daniele Escrivão, Alexandre Barbosa fizeram, e eu tento minimamente trazer aqui para Curitiba, é tão bom que a gente está aqui agora. Cara, e quer mais viagem no tempo que isso? Não tem. Perdão aí pela emoção, gente. Imagina. Não, mas na realidade, assim, de novo, não existe estilo morto. Nenhum estilo é morto, né? Porque ele sobrevive do seu público, né? E o steampunk, que todo mundo, que nem isso, de dizer, tá morto, não está, porque, aliás, eu nunca vi tanta... Eu sempre gostei, até eu falei para você, quando a gente estava conversando fora. Quando eu sempre curti steampunk, mas eu só fui descobrir que havia movimentos formais, como lá Paranapiacaba, porque a Lud comentou que foi participar de um evento e falar sobre a máquina diferencial, né? Mas porque sempre foi assim, uma coisa do eu sozinho, eu curto e acho que o louco sou eu. É bem isso, né? E aí comecei a ver. E quando você começa a cavar e você vai falando, as pessoas dizem, mas eu gosto. Então pode ser um público discreto, mas jamais morto. Até quando teve ali a Miss Marvel, a Kamala, se eu não me engano é esse o nome do personagem, fala assim, mas você vai fantasiada do quê? Aí dão a opção de steampunk, ela joga isso. E na época que lançou, a comunidade se doeu com... Pô, meu, você vai ali para um evento que acontece na Inglaterra, que é o Asylum. Para quem não sabe, Asylum em inglês significa manicômio. Cara, eles fazem um evento dentro do manicômio, na região do manicômio, cara. Então, pra galera que curte o terror, que curtir o terror, o que é? É você olhar para uma situação que o terror, você vai ter ali o slash, né? Daí quando você vai para o cinema, slash movie, você vai ter o terror psicológico e você vai ter também os paranormais. Vou só focar nesses aqui, né? Porque é, vamos dizer assim, mais fácil de retrabalhar e do público que está escutando conseguir entender. E quando você olha principalmente para essa questão, né, ali do psicológico, né, daquilo que vai trazer o visceral, entrando nessa aura espectral também, cara, a hora que você tá ali com um encontro, que nem aqui em Curitiba, a gente tinha a visita guiada ao cemitério com a Clarice. Aí era incrível, aqui em Curitiba a gente tem o Curitiba Sombria da Luciana, ela bota a galera numa van e sai contando as narrativas. Então você olhar o que é essa tal de viagem no tempo, é aquele momento que você se oportuniza a escutar histórias, a se imaginar naquele tempo e como você solucionaria determinado problema, ou não. Ótimo. Mas... Desculpa, eu sou muito apaixonada pelos temas aqui. Somos todos. Você falou da Noiva, eu assisti recentemente, eu achei esse filme cheio de atitude. Eu achei
punk rock total. Ele é... Sabe o que é? Eu tava olhando ali por trabalhar com a criançada e também adultos, né? Porque as primeiras cenas, ela mostra um ser humano com burnout. É, né? Olha, esse teu né? Já entregou. Porque muita gente não se ligou disso. Que é um ser humano que está passando por uma estafa tão grande de trabalho que ela simplesmente vomita as emoções. Eu sou tão apaixonada pelo movimento zumbi aqui de Curitiba, né? Flávia Nogueira, nossa, cara, mais de 16 anos tocando esse projeto aí, só ela e quem trabalha junto com ela que sabe como é que é intenso. Cara, o movimento zumbi é esse movimento de alienação social que a galera não consegue nem levantar a cabeça porque tá cansada de tanto trabalhar. E cada vez mais a gente consegue perceber essa progressão, que daí a gente vai ter ali aquela criatura que nunca lê um livro, aquela criatura que não tem a concentração por mais de 2 segundos, porque a rolagem de tela está trazendo isso. Então, estamos vivendo um momento distópico. É verdade. Sim, são efeitos colaterais, né? Fala, Goya. Não, eu tô aqui viajando na maionese. É porque realmente é que são assuntos que você vai emendando uma coisa na outra e você vê que na realidade você tem todo um processo que precisa acontecer, né, e que ainda depende de pessoas de boa vontade, né? Então a gente ainda, quando nós falamos em educação, cultura, eu vejo que a gente depende muito mais de boa vontade do que de programa político, o que é uma pena, porque parece que a vontade política é que não haja, né? Isso num contexto amplo, né? Sim. E aí você vê, que nem eu falei, eu participava em Curitiba do Vampire by Night, isso nos anos 90, né? Então a gente trabalhou junto com as primeiras pessoas que começaram a levar RPG para dentro da escola no final dos anos 90, comecinho do ano 2000, né? E ainda hoje depende da boa vontade do professor. Parece, já os termos aparecem nos projetos educacionais, mas efetivamente se faz muito pouco para apoiar, né? Preciso puxar mais uma sardinha. De trabalhar ali questão de movimentos culturais, né, por assim dizer. Colégio ali, a criançada fala ali, Halloween, pô, elas piram. Aí você vai ter um movimento, né, que é de outras comunidades, por assim dizer, né, não apontar o dedo, que olham, isso é coisa do diabo, né, que acontecia muito com RPG. Para quem não conhece a história de Halloweens, né, vem de culturas pagãs, assim como a Páscoa, assim como o Natal, né, e quando você tem ali no Dia de Todos os Santos, né, essa proximidade de datas, seria quando as pessoas se vestiam de monstros, era para espantar os maus espíritos. Eu já há 4 anos eu tenho equipe que trabalha no Halloween, né, e quando eu contrato eles, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, você não vai invocar o mal, pelo contrário, você vai colocar um personagem muito feio, porque se alguém vier com essa questão e conhecer a narrativa, é para mostrar assim, já existe coisa feia aqui. Você não precisa vir coisas ruins, porque já está ali. Quando você vai olhar ali essa questão da tradição, da cultura pagã, quando se começa esse movimento, ganha força de novo ali no século XIX, as pessoas acabam dando algumas travadas. Aí, às vezes, a gente entra em alguns embates ali em fóruns, né, de redes sociais, que daí a galera fala, mas deveria ter o dia do Saci. Cara, a gente tem o dia do folclore também. Só que na hora que você vai puxar ali, são poucos aqueles que vão lembrar ali do Castelo Rá-Tim-Bum que a gente é caipora. E vai parar para ver ali que a gente teve uma cidade invisível. A gente está tentando construir cultura, mas qual que é o produto de massa, né, de cultura aí que você está querendo consumir para você vir falar dos outros? Sim. É verdade. E nossa, dá pra gente ficar conversando um monte.
Sim, tá até aproveitando. Eu sou o cara que puxa sempre o final das coisas aqui. O Goya fica tirando sarro. É o velho? Eu sou o velho. Mas assim, até aproveitando esse gancho também pra gente puxar para um final, Priscila, e já ficar o convite para você voltar pra gente falar. Ela volta na próxima. Na próxima também ela já tá aqui, né? Da Necrópole daí também, né? Com certeza. Na editora eu vou estar gravando lá do Colégio Estadual do Paraná. Olha O local que falaram para eu ficar é a biblioteca. Que legal. Até aproveitando para falar para a galera, gente, o Colégio Estadual do Paraná, uma vez por mês, ele abre para receber a comunidade. Se você é professor, você tem como inscrever ali para eles conhecerem o nosso planetário. Que legal. Aí tem professores especializados. Bora fomentar aí essas cabecinhas que ficam muito tempo para baixo e aproveitar o que a gente tem. Não é porque o colégio estadual tem uma série de nomenclaturas, por assim dizer, que a comunidade não pode chegar. Tem cada modulado legal. Então fica aí mais um convite aí, porque a biblioteca de lá, cara, é incrível. Uhum. É massa. Eu fiquei hospedado uma vez lá no Festival de Música de Ourinhos, não sei de que ano eu fui participar e o alojamento foi lá. Teve alojamento, não teve alojamento, mentira. Teve as aulas lá, não tinha alojamento. As aulas foram lá. Foi legal pra caramba. Foi aí que eu conheci o colégio. Mas Sério? Sim, foi muito legal. Eu não sei que ano que foi, 2010, eu não lembro, enfim. Mas foi muito gostoso. As aulas todas foram lá. Mas já fica então o convite para você voltar depois desse do Necrópole também, olha. Já provavelmente vai ter mais assunto. E daí, Priscila, É só chamar. Muito obrigada pelo carinho e reconhecimento. Para te encontrar na internet, Priscila Dalmarco, redes sociais. Priscila Dalmarco. Tem seu trabalho de cosplay lá, tudo também. Tem. Eu prefiro me apresentar como multiartista porque a página do Insta, né, que é o meu portfólio, a hora que você abre ali é maquiagem para tudo quanto é lado. Que eu falar, inclusive, de educação para mim, eu percebo que às vezes a pessoa fala, ai, que tédio, vai falar de cultura, vai falar de educação. E quando eu jogo a maquiagem e a gente vive dentro dessa sociedade imagética, é mais fácil para mim, é mais fácil você jogar ali uma maquiagem, um vídeo, que ele vai ter uma entrega muito maior. E a Steampunk Curitiba, né? Aí é Steampunk Curitiba. São aí as duas comunidades a comunidade que eu puxo, né? Mas o meu carro-chefe acaba sendo o perfil da maquiagem, que eu sou super apaixonada por Curitiba, tá? Mas a galera daqui faz um trabalho muito legal quanto à arte, quanto à cultura. E tudo que me chamam, eu coloco ali, que o legal de ter esse, né, o criadora de conteúdo, né, micro-influencer, é isso que a galera chama. A galera faz questão de ver a arte em movimento, que é o tal do cosplay ali, que diferente de uma foto, de um vídeo, o cosplay você vai estar vendo ele em 360. E aquele cosplay legal é aquele que interpreta. E um feedback gostoso que eu tenho é que a galera fala que eu sustento, porque toda vez que tem estreia de filme, eu vou apresentar um personagem novo, que nem eu já... Desculpa, vou tentar finalizar. Eu já trabalhei, inclusive, para cervejarias aqui de Curitiba. Galera da cutelaria, eu estudo os personagens para poder trazer a alma. Que a arte pela arte, ela é vazia, ela tem que ter contexto. Então, quando eu apresento qualquer personagem de cosplay, independente da área, eu trago história. Que legal. Bom. Bacana. E é um prazer te conhecer, mesmo que seja virtualmente aqui. Já fica o nosso convite. E quem sabe também na próxima Campo Geek, né, que é o evento que tem aqui na cidade, vamos ver se a gente consegue te colocar em contato com o produtor, que é o Douglas. Inclusive ele queria estar aqui hoje, mas ele está com uma gripe, a família inteira tá bem ruinzinha assim, daí ele falou que não ia conseguir. Então, provavelmente na segunda ele aparece, né? Na segunda acho que a gente consegue estar junto. No próximo, né? Bom demais, muito obrigado. Prazer. Obrigado, seja sempre muito bem-vinda e a porta está sempre aberta. E, como antes que a Marcela acho que vai falar também, mas a gente tem um time de pessoas que é recorrente.
Porque são pessoas que sempre tem um tema, sempre tem alguma coisa. Então, se você também tiver coisas assim, quiser, puxa, eu podia usar como uma forma de trazer esse tema e apresentar para o pessoal, fica à vontade. Isso é incrível. Eu ia falar justamente isso. Eu ia falar, se você quiser voltar com mais ideias, assim, a gente sempre tem a galera que sempre tá vindo, né? Pô, vamos falar sobre tal coisa? E a gente vai, pô, vamos, marca o dia, a gente vai, né? Bom demais. Perfeito, vou amar ficar no bico do corvo. Bom demais. Já fica o convite. Parar de gravar. Um beijo, gente. Valeu, galera.